Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de biologia. Lembrando que esta aula é para os alunos do 8º ano do ensino fundamental e eu sou a professora Margola. Bem, nesta aula a gente dá continuidade ao conteúdo da semana anterior, quando nós iniciamos, o nosso livro 4 e nós começamos a falar sobre perpetuação da espécie, que é o tema abordado no módulo 17. Então, esta é a aula 3, correspondente ao módulo 17, que vai trabalhar perpetuação da espécie. Vocês devem lembrar que nas aulas anteriores nós falamos sobre alguns conceitos que estão relacionados à reprodução, como, por exemplo, o significado do termo perpetuar, conceitos para os termos gônadas, gametas, lembram disso? E claro, nós fizemos também uma divisão. Quando a gente começa a falar de reprodução, a gente precisa fazer uma divisão, uma classificação. Então nós já sabemos que nós temos reprodução do tipo sexuada e reprodução do tipo assexuada. Na última aula, que foi abordada na semana anterior, nós falamos sobre os tipos de reprodução assexuada. Lembram? Que a gente abordava a questão da divisão binária, brotamento, fragmentação, entre outros tipos. E agora, nós começamos a falar então sobre a reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução onde nós vamos ter a participação de gametas, para que a gente possa então classificar essa reprodução como sexuada. Bem, quando a gente começa então a falar de reprodução sexuada, então a gente começa a falar, nós vamos começar a falar sobre essa reprodução voltada no grupo dos animais. Aí você pode estar falando assim, se perguntando, professora, mas a reprodução sexuada, a participação de gametas, não é presente apenas nos animais? Não. A reprodução sexuada, então a gente vai ter esse envolvimento, a participação de gametas, não apenas entre os animais. A gente vai ter também esse tipo de reprodução entre os vegetais, por exemplo, mas nós vamos trabalhar de forma diferente, tá? Então nós vamos trabalhar uma aula apenas para falar sobre a reprodução sexuada nos animais e uma aula seguinte, a aula 4, relativa a esse módulo, nós vamos trabalhar com a reprodução sexuada apenas nos vegetais, nas plantas, certo? Assim fica melhor para que possamos compreender como se dá esse processo. Bem, na reprodução sexuada dos animais, ela vai depender muito então desse encontro de células especiais, que nós chamamos de gametas. Lembra que a gente falava dos gametas na aula anterior, que a gente tem gametas masculinos, gameta feminino, tá? E essas células, cada gameta vai conter apenas metade do material genético de uma célula normal. Então, uma célula normal, no nosso organismo, ela vai ter lá a presença de 46 cromossomos. Bom, metade das informações contidas nessa célula são oriundas do nosso pai. A outra metade das informações do material genético contido nessa célula são oriundas da nossa mãe. Então, essas metades, elas se juntam formando uma única informação, totalizando então 46. Então, a gente vai ter 23 cromossomos de um lado, 23 do outro. E quando juntam, se totalizam então os 46 cromossomos que vão trazer essas informações, essas características genéticas que vão dar caracteres para este indivíduo, Então, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, entre outras. Bem, esses gametas, nós já sabemos que eles são produzidos nas gônadas, Lembram que as gônadas são os órgãos que vão produzir, então, esses gametas, que são essas células sexuais. E na espécie humana, então a gente vai ter a gônada no homem, responsável pela fabricação dos espermatozoides. Nós vamos ter os testículos,
E na mulher, que é responsável pela produção dos óvulos, a gente vai ter os ovários, tá? Então, a gônada na mulher, isso na espécie humana. Na mulher a gente vai chamar de ovário e no homem a gente vai chamar de testículo, tá bom? Nos humanos, por exemplo, quase todas as células elas apresentam, então, totalizam aqueles 46 cromossomos que nós comentamos. Aí você pode estar se perguntando assim, professora, pelo amor de Deus, o que são esses cromossomos? Tá? Então, são estruturas celulares, que nós vamos até trabalhar mais à frente de forma muito mais detalhada, mas nesse momento que é importante a gente saber que são estruturas celulares que vão compor o material genético, né, trazendo informações sobre as características de como vai ser aquele indivíduo. Os gametas femininos, no caso, então, os óvulos e os gametas masculinos, os espermatozoides, cada um deles vai carregar, então, 23 cromossomos, né? Ou seja, metade dos dados que totalizam um único indivíduo. Então, se eu tenho 46 cromossomos, mas metade das minhas características são do meu pai e a outra metade das características são da minha mãe, as informações lá nos gametas é metade. Então, vem metade das informações do pai lá nos espermatozoides, então vai ter 23 cromossomos, metade das informações da mãe lá no óvulo também vai ter 23 cromossomos. E quando houver a fecundação, a formação do zigoto, né, então vai ser somado esses cromossomos, se tornando então, a gente vai ter esses 46 cromossomos, que vão totalizar este único indivíduo, tá? Então vai ser por conta dessa união, que é o que a gente consegue visualizar aqui nessa imagem, né? Então nós vamos ter os gametas, né, o espermatozoide e o óvulo, que nós chamamos de haploides, justamente porque eles contêm apenas metade das informações genéticas, tá? Então, está aqui caracterizado como um N, e esse N quer dizer que ele só tem metade das informações genéticas, então ele é um haploide. Então, nós temos um gameta haploide feminino, um gameta haploide masculino. Quando se encontram, vai ocorrer a fecundação, formando então esse zigoto, que agora passa a ser diploide, ou seja, 2N. Agora houve a somatória desses cromossomos, totalizando aqui um único indivíduo com os seus 46 cromossomos, certo? Que vai ser o zigoto, que depois, claro, vai passar por um processo de desenvolvimento para formar este indivíduo humano. Essa combinação, então, dos materiais genéticos, né, através dos gametas, com a formação do zigoto, a gente vai ter aí um aumento da variabilidade genética. Bom, se nós vamos ter sempre metade das informações do pai e da mãe somados para constituir um indivíduo, dificilmente nós vamos ter indivíduos idênticos com a mesma informação para uma característica. Então, essas combinações diferentes é que caracterizam essa variabilidade genética, ou seja, nós vamos ter várias possibilidades de combinações. E dessa forma, vai haver a formação de um indivíduo com características distintas. Então, nasce um indivíduo com olho verde, outro com olho castanho, outro com olhos azuis, um com a pele mais clara, um com a pele mais escura, cabelos loiros, ruivos, morenas, enfim. Então, nós temos aí uma variedade muito grande de características sendo apresentadas por conta dessa combinação genética, né? Então, além de garantir a perpetuação da espécie, né, a união, a junção desses gametas, também essa junção, essa fecundação, né, a união desses gametas vai proporcionar o aumento ainda dessa variabilidade genética, que nós conseguimos ver, por exemplo, nessa imagem. Então, indivíduos que às vezes podem ter até a mesma cidadania, né, são oriundos de uma mesma região, mas que possuem características diferentes. Observa na sua família, aí em casa, às vezes o papai, a mamãe, observa os seus irmãos, se você tiver irmãos, ou se você não tiver irmãos, observa as características dos parentes, dos irmãos do seu pai ou da sua mãe.
Veja, eles são iguais, são idênticos, né? Olhando externamente para aquilo que você consegue visualizar, né? As cores, o formato do olho, da boca, do nariz, sempre vai ter uma característica ou outra que é diferente. Então você vai observar que apesar de terem nascidos, né, na mesma família, de terem o mesmo pai ou a mesma mãe, mas os irmãos, eles apresentam características diferentes. E isso se dá justamente por conta dessa combinação genética, né, que ela se dá de forma diferente também. Então, essas diversas possibilidades de combinação de cromossomos vai me trazer várias possibilidades de características, né? Um olho mais puxado, um olho maior, uma boca maior ou uma boca com lábios mais finos, né? Um rosto mais arredondado ou mais quadrado, enfim. Então, todas essas características são o que nós chamamos aí de fenótipo, né? Então, são características visíveis por conta que se dão a partir dessas combinações desses cromossomos. Ao longo de milhares de anos, né, nós tivemos a seleção, o próprio ambiente ele foi selecionando diversas formas de encontro desses gametas, né, do gameta feminino e do gameta masculino. E se considerarmos, por exemplo, algumas espécies de peixes e anfíbios, que são vertebrados que vivem no ambiente aquático, após um ritual de acasalamento, a fêmea ela libera óvulos na água e o macho lança seus espermatozoides sobre eles. E esse tipo de encontro a gente chama de fecundação externa, tá? Esse tipo de encontro entre os gametas, que é o que a gente pode observar nessa imagem, né? Então a gente consegue observar aqui que o macho e a fêmea dos sapos, né? Então juntos, o macho ele abraça a fêmea para que possa auxiliar essa fêmea a liberar os óvulos na água. Depois que os óvulos da fêmea são liberados na água, o macho ele libera os seus espermatozoides. Mas isso acontece tudo aqui no ambiente aquático. E aí esses espermatozoides vão fecundar esses óvulos aqui na água. Então veja, a fecundação não ocorre dentro do corpo da fêmea, ocorre externamente. É isso que nós vamos chamar de fecundação externa. Tá? Então esse espermatozoide agora fecunda esses óvulos, né? Então a gente vai ter o óvulo fecundado, o ovo aqui já formado, com um aspecto mais gelatinoso, né? Então esse ovo fecundado, que vai se desenvolvendo, né, em embrião, girino, vai passar por uma metamorfose, até chegar no indivíduo adulto novamente. Então aqui a gente consegue visualizar então um exemplo de fecundação externa, que ocorre fora do corpo do indivíduo, ocorre no ambiente em si. Isso é muito comum em alguns animais que vivem no ambiente aquático, tá? O ambiente aquático, então, ele acaba sendo muito necessário, né, importante para que esses gametas eles possam se encontrar, porque vai auxiliar no deslocamento, tá, desses gametas. Em ambiente terrestre, os gametas dessas espécies, eles já não vão resistir tanto, principalmente a questão da temperatura, né, muito calor e acaba perdendo muita água. No ambiente terrestre, em compensação, a gente já tem o favorecimento de algumas espécies que apresentam como característica a fecundação interna, ou seja, a fecundação ocorre dentro do corpo do indivíduo e não fora, tá? Que nesse caso, o macho ele vai utilizar de um órgão copulador específico, e a esse comportamento a gente vai dar o nome de cópula, ou seja, com esse processo de haver a fecundação interna, então a gente vai chamar esse encontro de cópula. Nos mamíferos, aves, em alguns insetos e em outros animais, essa fecundação interna, ela é caracterizada como uma cópula, então, onde a gente vai ter aí o macho daquela espécie introduzindo o órgão copulador dentro do corpo da fêmea, para que possa haver, então, a união desses gametas. Isso não quer dizer que não exista fecundação interna, né, no ambiente aquático. Apesar do exemplo que nós tivemos, ali da questão dos sapos, né, com a fecundação externa, mas nós temos espécies que vivem no ambiente aquático que têm como característica a fecundação interna,
tá? Mamíferos aquáticos, como baleias, golfinhos, apresentam fecundação interna e os machos, eles possuem como órgão copulador o pênis, e os tubarões, que também têm essa característica da fecundação interna, têm como órgão copulador o clasper. Inclusive no material de vocês, tá? No livro 4, vocês têm algumas imagens aí de alguns animais com os órgãos copuladores. Existem casos interessantes em que não existe, tá, a cópula, porém há também uma fecundação interna, que é o caso, por exemplo, de alguns escorpiões, em que o macho ele constrói uma pequena haste e coloca uma bolsinha de espermatozoides na ponta dessa haste, atraindo então em seguida a fêmea para cima dessa haste, e aí ele introduz os espermatozoides no corpo da fêmea, certo? E também é uma fecundação interna. Então, nesse caso, o escorpião ele não introduz um órgão copulador presente nele, na fêmea, tá? Mas sim os espermatozoides já todos organizadinhos nessa haste. Bom, meus amores, finalizamos então aqui. Esta foi a terceira aula deste módulo 17. Depois, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar agora a fecundação sexuada nos vegetais, nas plantas, certinho? Até a próxima!